eu tive um aluno que se chamava Maurício e eu explicando para ele que os pretos e os pardos, não só para ele, para a sala inteira, que os pretos e os pardos faziam parte da população brasileira e a soma deles é a população negra. Ele ficou extremamente desconcertado com isso porque ele se viu negro. Porque para ele ser mestiço, ser pardo nunca foi um problema. Quando foi apresentado que a soma, né, dos pretos e os pardos é a população negra, ele não gostou, correu pela sala, brigou comigo. E eu assim, como é que eu vou consertar isso, né? Eu tive a dimensão da importância da gente tratar desse assunto e como a gente tem que estudar para lidar com ele. Eu era a típica moreninha, né? A morena, né? Negro é como eu posso falar? É quase um xingamento. E eu sentia isso como xingamento. Uma vez, eu nunca vou esquecer, quando eu era criança, aí uma tia minha falou: mas você sabe que você é negra, né? E eu fiquei inconformada. Como eu podia ser negra? Como aquilo podia fazer parte de mim? Não, eu sou morena. Não, isso é algo distante da minha vida. Então, eu sempre fui tida como morena, eu fui criada como morena. Na minha escola me enxergavam assim, por mais que eu tive muito contato com pessoas negras. Meus amigos, muitos eram negros. Então, mas mesmo assim aquilo não existia na minha vida. Não me contaram o outro lado da história. Não explicaram quem eu era. Não contaram sobre os meus ancestrais. Então me invisibilizaram a vida inteira de quem eu era e de quem existiu antes de mim. E então isso afetou totalmente a minha visão de mundo e a visão de quem eu era. O negro Congo, ele é mais escuro, ele é um negro mais forte, mais escuro, a forma de traçado é totalmente diferente dos negros de Angola, que tinham mais uma cara mais asiática, num tom um pouquinho mais claro. Os malês já são completamente diferentes de aparência, vestuário, porque eles já estão mais próximos dos árabes, então eles já usavam costumes mais próximos dos árabes. E nós perdemos muito isso, porque como houve uma mistura muito grande, hoje você tem dificuldades de entender. Aos 20 e poucos anos, eu fui com umas amigas para Salvador, numa viagem de férias. E aí, Salvador, brota o orgulho negro em Salvador. É uma coisa assim que todo negro tem que ir para Salvador para entender isso, porque lá eu acho que é o local do Brasil onde mais existe o orgulho negro, né? A identidade de orgulho negro. Então, naquela época, eu achei, me arrepia falar disso. Eu trouxe uma camiseta, vim de lá com uma camiseta, vesti assim, cheguei em São Paulo de ônibus com uma camiseta preta escrito em branco, 100% negra. Aquilo para mim estava sendo o auge. Gente, eu recebi baldes e baldes de água gelada, porque as pessoas me viam com aquela camiseta, pessoas muito íntimas, amigas, falavam assim: nossa, mas você nem é negra. Aí eu, realmente, né, eu nem sou negra. E aquilo lá me abafou, né, aquele meu orgulho todo ficou ali, eu guardei dentro de uma caixinha, dentro do armário, e por lá ficou. E minha família toda é negra, menos por parte de pai, mas eu não cresci com a família do meu pai, cresci mais com a família da minha mãe. E a família toda da minha mãe, todo mundo é negro. E eu cresci, tipo, ouvindo muitas coisas, tanto da minha família, tanto fora, tipo, coisas da minha família falando: ah, você não é... ainda bem que você nasceu com cabelo bom, não nasceu que nem o cabelo da gente. Sabe, esses assuntos era corriqueiro, assim, então eu fui percebendo que, tipo, o que ser negro era algo ruim. O que vem de nós nunca é bom, o que lembra nós nunca é bom. Na minha adolescência, aos 15 anos, eu namorei um rapaz negro e meu pai não queria aceitar esse namoro. E quando tinha já perto de 1 ano de namoro, eu resolvi questionar meu pai por que ele tinha contra meu namorado negro. E aí, eu perguntei assim, né? Eu perguntei o que ele tinha contra o Clóvis, né? Que era o nome dele. Aí, meu pai pegou da mesa de jantar, falou que ele não queria para as filhas o que ele tinha sofrido. E aí foi quando eu descobri que meu pai, por ser negro, sofria por ser negro. E ele não queria isso para as filhas.
A minha mãe, ela sempre tem esse discurso, mesmo hoje, eu tentando falar com ela, mas o discurso da minha mãe sempre foi: não quero casar com alguém da minha cor porque eu quero que a minha filha nasça com um cabelo bom. Eu não quero que a minha filha passe o que eu passei, sabe? Todas essas situações, porque a minha mãe, ela sentiu racismo muito nova desde cedo na pele, porque minha mãe é negra de pele retinta e o cabelo da minha mãe é crespo, bem crespo. Ela passou por muitos momentos, a minha mãe sabe o que é viver no seu dia a dia o racismo, ela presencia isso o tempo todo. E ela fala: eu não quero que a minha filha passe por isso. E ela tem esse discurso hoje em mim: se você for casar, casa com cara de pele clara, com cabelo bom. Porque o mundo não vai mudar, o racismo já está dado, o mundo não vai mudar. E eu não quero ver meus netos ou alguém sofrendo. Ouvindo desde novo, você já é preto, não sai desse jeito, senão eles te olham torto. Eu mudo de cor conforme o ano. É uma coisa um pouco estranha para a maioria das pessoas e principalmente para o que as pessoas têm como normal, porque não acontece tanto quanto acontece comigo, por exemplo. Porque eu literalmente vou de uma cor muito mais escura para uma muito mais clara. E isso mostra, e eu, conforme os anos, eu fui entendendo como eu era lida e como eu era tratada pela sociedade, se eu tivesse mais escura ou mais clara. O que aconteceu foi que, quando eu era criança, eu ia muito à praia e a minha mãe é branca. Então, tinha essa questão do choque quando as pessoas viam ela branca e eu bem mais escura. E todo mundo assim: nossa, mas o que aconteceu? Ela é adotada? Ela é sua filha mesmo? As pessoas tinham muito esse choque. Então, isso começou na infância e eu fui entendendo melhor isso conforme os anos foram passando. E aí eu fui entendendo que se eu fugisse do sol, eu conseguiria ficar mais clara e eu conseguiria ser mais aceitável. Eu não ia ser completamente ok, porque não sou branca e nunca vou ser. Mas eu era mais aceitável, é algo mais digerível socialmente. Então, quanto mais eu fugia do sol, melhor eu era tratada. Eu senti muito essa diferença conforme no verão eu entrava em lojas com as minhas primas e eu era seguida na loja e elas não, por serem brancas. E eu falava: então eu tenho que me parecer o mais branca possível e fugir o mais possível. Então, por exemplo, eu passei a minha adolescência inteira fugindo do sol, usando casaco no verão, para não mudar de cor, para ser mais aceita. E isso foi muito cruel, doeu muito, machucou e criou marcas em mim, onde eu fiquei literalmente me mutilando, de certa forma, para conseguir estar sendo aceita socialmente. E é muito doentio esse processo, porque você acaba atingindo isso como algo normal. É algo completamente normal você usar casaco num verão de 35 graus. É algo completamente normal fugir do sol e não ir à praia, mesmo você morando na praia, as pessoas ao seu redor indo. Eu me enganava para poder me encaixar num padrão. Eu queria traços finos, eu tirava foto em ambientes com luz clara. Eu alisava meu cabelo para poder fingir algo que nunca vou ser, eu nunca vou ser. Um dia o cara me expulsou, uma mulher me acusou. Será a tal da opressão que diz: não fico ofendido, você nem é tão preto assim. Em 1911, houve um congresso na Europa em que um médico brasileiro, que era representante do governo brasileiro, ele vai levar, né, para esse congresso que discutia essas teorias pseudocientíficas, ele vai levar a solução que o Brasil teve para esse congresso para a gente impedir essa miscigenação. O que ele diz no congresso? Esse médico afirma que no ano de 2012, apenas 3% da população brasileira seria mestiça, por conta da vinda dos imigrantes. Então a gente vê que o Estado brasileiro, não só no período em que havia escravidão, mas depois do período da escravidão, apostou
nessa miscigenação em que a população branca ia prevalecer sobre a população negra e mestiça. Então a gente percebe que esse processo de embranqueamento, né, ele vai se iniciar, né, já em meados do século XIX e vai passar aí, se a gente for pensar, talvez até os dias atuais. Acho que ser pardo, essa nomenclatura é muito complicada, porque você é literalmente o meio do caminho, é um processo não só cultural, mas social. E pior, é um processo político, entende? De extermínio de uma raça, de vamos retirar tudo que esse povo viveu, tudo que ele significou, tudo que ele é e o que ele foi, e vamos tentar passar essa população por processos anos e anos para um dia se tornarem brancos. E aí eles se tornam aceitáveis, eles se tornam validados. Você ser parda, você está no meio do processo, você está no meio do caminho desses dois extremos. E é muito cruel, porque você não está nem lá nem cá. E muitas vezes você também não é visto pelas duas populações que ainda não estão no meio do processo do caminho, como também não validados em nenhum dos lados. Então você é o que está em cima do muro. E muitas vezes você leva chumbo dos dois lados. Eu tenho um problema com a palavra pardo, porque para mim pardo é você tentar negar que você é negro e você vira uma outra coisa que não é branco, mas também que não é negro, né? Então você fica ali no café com leite na situação. Como eu vivi num ambiente que todas as pessoas são pardas e eles nem se consideram negros nem brancos, né? Não sabem muito o que é, não rola muito essa coisa de racismo, pelo menos com os pardos. Mas se a pessoa é mais negra, a pele mais escura, aí sim eles reconhecem como negros, né? Porque eles não se reconhecem e acabam sendo racistas com os negros por serem pardas e não se reconhecerem como tal. Quando eu estou muito mais escura, as pessoas me leem de uma forma. Quando eu estou muito mais clara, eu sou lida de outra forma. E também é muito uma questão de ser aceita e não ser aceita por ambos os grupos também. E eu acho que entra muito na questão de ser lida como segura e não segura. Ô Caco, vou falar uma coisa pra vocês. Aqui a gente tá entre amigos, tá? Sempre que tiver um pardo, o pardo o que é? Não é aquele negão, né? Também não é o branquinho, é o moreninho da cor dele. Esses caras, tu tem que desconfiar de todos que tu conhecer. Essa cor é uma mistura de uma raça que não tem caráter. É verdade, isso é estudo. Todo pardo, todo mulato, tu tem que tomar cuidado. Não mulato tipo tipo pra índio, tipo chileno, essas. Tô dizendo o mulato brasileiro, entendeu? Os pardos brasileiros. São todos mau caráter, não tem um que não seja. Então, aqui no Brasil, quando a gente tem a pessoa se declara como preta e como parda, ela é considerada a população negra. E o que justifica você unir essas duas populações? O que se justifica é que tanto a população parda quanto a população preta, quando a gente aproxima os números, eles estão estatisticamente empatados. Então, quando a gente pega o nível de escolaridade da população preta e da população parda, é praticamente o mesmo. O nível de desemprego na população preta e na população parda é praticamente o mesmo. Então, toda vez que você vai medir a população preta e a população parda, eles estão empatados estaticamente. Por estarem empatados estatisticamente, a gente considera o que é comum nessas duas populações. E o que é comum nessas populações é a sua afrodescendência, por isso que é incluído como negro esse grupo. Então, não é que se nega que há miscigenação, mas é que quando o pardo, né, ele está muito mais próximo das condições de vida de um preto do que de um branco. Se não houvesse racismo no Brasil, seria o contrário, né? Então, o que nós podemos dizer? Que explicar isso é extremamente importante até para a pessoa se autodeclarar. Como no Brasil não é alguém que diz para você quem você é, você que se reconhece, é importante esclarecer isso, como que isso se constrói.
Só aos 40 anos, quando eu comecei a trabalhar numa ONG feminista, próxima dos 40 anos, na verdade, mais ou menos com 38 anos, numa ONG feminista, e comecei a ter contato com o movimento negro, principalmente de mulheres em São Paulo e pelo Brasil, que uma chefe chegou uma vez do meu lado, sentou e falou assim, preparando um projeto que ela ia mandar para receber verba de uma organização dos Estados Unidos, e aí no preenchimento do formulário de preenchimento do projeto, tinha lá para você colocar quantas pessoas brancas, quantas pessoas negras, e ela sentou do meu lado e falou assim, aqui a gente vai colocar você, fulano e ciclana, éramos 3 negras ali. E aí ela virou para mim e falou assim, tudo bem? Aí eu falei, tudo bem. Aí, a partir daquele dia, eu falei, ok, eu sou negra e eu posso dizer que eu sou negra, né? Então, foi uma situação, assim, para mim, foi um divisor de águas naquele momento, onde eu, a partir daí, comecei a falar, e se alguém falava, não, mas você nem é tanto, eu falava assim, eu sou negra, e quem tem que saber se sou negra ou não, sou eu, não é você. Não são os seus olhos que me classificam como negra ou não. Um dia, o cara me expulsou, uma mulher me acusou. Será a tal da opressão que diz: não fico ofendido, você nem é tão preto assim.